Olá, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Papo das Pretas. Hoje iremos comentar sobre uma temática extremamente importante e relevante, que é o racismo. E para comentar aqui sobre essa temática extremamente importante, temos aqui a nossa querida, potente Thais Issá e também temos a nossa colega aqui, Viviane Macários. Para comentar sobre todas as camadas que envolvem o racismo, também temos aqui Mariana, que é representante do coletivo Afro de Itapetinga. Mari, quero saber sobre essas concepções sobre o racismo e essas camadas dessa interferência do racismo para a nossa comunidade. Olá, meninas. Estou muito feliz de estar com vocês, enquanto mulher negra, representante do coletivo Afro de Itapetinga, e falar sobre algo tão necessário, né, que nos atravessa diariamente e sabemos que não é simples, mas é urgente. E é sobre isso, é sobre existir, resistir e transformar. Falar sobre o racismo, já entro, né, introduzindo aí, falando sobre esse mal que assola na nossa sociedade e nos atravessa, como eu disse, enquanto mulher negra. Munanga, que é um autor que eu utilizo muito na minha fala, ele traz, né, sobre a concepção de raça. O termo raça, ele surgiu para distinguir plantas, animais, e posteriormente começou a ser pegado, no caso, puxado justamente para esse lado, para trazer uma ideia de superioridade de um povo. E aí justamente trouxe a questão da distinção, né, e essa superioridade voltada à população branca em relação à população negra. Infelizmente, é algo que foi introduzido aí de forma politicamente e ideologicamente por meio, né, da cor e também das características físicas, colocando uma raça de forma inferior à outra. E o racismo, já começo dizendo que vai para além de um ato, de uma atitude. É uma estrutura que está dentro da sociedade de forma muito bem consolidada e que vem atravessando todos os meios, que eu digo, a escola, na questão da educação, da saúde, enfim, econômico, e que deixa, né, a gente nessa condição realmente difícil. E aí eu já repasso também para vocês, para falar um pouquinho sobre o racismo, né? O que é o racismo? Quando a gente fala do racismo, a gente tem que voltar sempre no lugar de dor, né? E sempre quando a gente toca nesse ponto, a gente vai lembrar das nossas memórias, enquanto crianças, na escola, principalmente na escola, né? Porque a escola é o palco onde vai eclodir tudo o que está acontecendo na sociedade. A gente encontra os diferentes na escola. E aí a gente percebe muita coisa. Eu fui uma criança de escola pública, uma criança negra, eu sou a quinta filha de uma casa de 7 filhos, e assim, a gente sempre foi juntos, mas a gente sempre percebeu essas questões do racismo, e eu vim perceber, enquanto mulher negra, o racismo como professora de cultura afro, né? A disciplina chega para mim dessa forma, tem uma disciplina que é a sua cara. Então, sim, até aquele momento, até 2012, aqui em Itapetinga, eu não tinha nenhuma visão de quem eu era. Eu era uma pessoa no mundo, entendeu? Eu via que eu não era branca, mas eu também sabia que eu estava no mundo. Mas quem eu era? E aí, quando eu fui para a escola, para trabalhar com cultura afro, eu vim na obrigação de me formar. E essa formação, ela foi pessoal. E aí, quando a gente fala do racismo, eu não posso fugir também da minha área de trabalho, que é a linguagem. A escravidão é uma linguagem que ela perpetua além dos tempos e vai se reforçando. O racismo, ele se constitui na linguagem. Quando eu digo você é feia, seu cabelo é feio, você é macaco, eu estou me apropriando da língua. E isso é extremamente perigoso e não é uma luta só nossa. E enquanto professora de cultura afro, meninas, eu percebi também que eu precisava olhar além, que eu também tinha preconceitos. E o racismo nunca foi mimimi. E o racismo, ele se baseia em 2 palavras, né? Gabriel Nascimento, em seu livro Racismo Linguístico, ele vai dizer que o racismo se baseia em 2 palavras. Humilhação e vergonha. Agora, a vergonha, ele ainda deixa, e eu concordo com ele também, ele deixa meio termo. A vergonha para quem sofreu ou a vergonha. E aí, essas questões do racismo
passa por tantas coisas, por apagamento, por silenciamento. Eu não tive a oportunidade de conhecer os meus enquanto eu era criança, de saber que eu era uma mulher linda, que eu poderia ser o que eu quisesse, de não me perceber nos espaços. Essa então, dimensão. racismo é uma negação de direitos. Sim. Enquanto professora de cultura afro, usa muito essa questão de sala de aula. Tinha casos que eu era quase delegada da escola, né? Qualquer coisa, professora Viviane. E sim, eu era muito inexperiente. Hoje eu vejo determinados casos e revejo coisas que aconteceram no meu passado que foram coisas que era de cunho racista. Né? E a gente não percebe, e não é mimimi, respeite nossa dor, respeite nosso momento, e a gente precisa falar isso. A luta do racismo nunca foi nossa, ela é de todo mundo, porque teve muita gente que se beneficiou com esse sistema, e é um sistema que magoa e que mata. Quem morre, quem sofre, quem é que está sempre na parte mais vulnerável da sociedade. Então, falar de racismo hoje, nós mulheres do Papo das Pretas, trazer essa temática e discutir entre as nossas aqui, nesse momento, nesse espaço cultural da biblioteca, é importantíssimo, e é dizer, para além disso, nós queremos ser e estar sempre na luta contra isso e contra toda atitude que diminua, porque nós não somos melhores do que ninguém. Né, Thaís? Olha, eu, assim, escutando as falas de vocês, eu penso quanto o racismo rouba. Ele rouba a infância, né, das crianças negras. Ele rouba de nós a dimensão da beleza. Nós não nos achávamos crianças bonitas porque nós éramos usados como sinônimos de feio em sala de aula, nas brincadeiras de rua e etc. Rouba vida, rouba qualidade, rouba oportunidade, né? Rouba prosperidade, rouba planos de carreira. Então, olha o que você fala. Eu me vi enquanto uma polícia na escola fiscalizando os episódios de racismo. Rouba nosso tempo de descanso. A gente tem que vestir uma armadura para quando a gente se coloca nesse lugar, não. Eu me entendi enquanto pessoa negra e agora eu preciso também, sou educadora, então eu preciso também atuar enquanto uma pessoa que não pode deixar que os alunos, né, desprotegidos em episódios de racismo. Rouba nossa atividade profissional, né, parte do tempo dela. O que a gente precisa fazer? Tem que fazer, né? A gente tá nesse lugar, não é à toa, não é por acaso, não estamos aqui discutindo racismo hoje por acaso. Quando eu penso assim, o que é o racismo? O racismo é uma grande engrenagem de poder, né? Que faz com que uma população inteira, a partir dos seus traços fenotípicos e da cor de pele, seja roubada sistematicamente ao longo da história de uma sociedade, né? E nos separa também, né, Thaís? Porque essa Bastante. questão da separação é você colocar, você criar categorias dizendo você é feia, você é bonita, você está enquadrada nesse momento. Então, assim, é tirar da gente a oportunidade de viver nesse mundo que é tão, nesse Brasil que é tão diverso e que é nosso, né? E eu ainda, Viviane, acrescento, Thaís, quando você comenta de que coloca a gente numa posição de ser feia, mas também a gente sabe que houve o processo de catequização e de doutrinação. Então, aí a gente ainda passa por aquela questão, você tem que se colocar dentro de um padrão, ou seja, além da gente entender que a nossa raça, né, a nossa condição de enquanto mulher negra não é bonita, a gente ainda precisa se enquadrar dentro de um padrão. E o quanto isso é tão gritante e sofredor. Sim, porque a gente vai estar num lugar se a gente tenta se enquadrar. O quanto né? eu precisei passar por essa questão do meu cabelo, não que eu digo que, por exemplo, relaxar um cabelo seja ruim, muito pelo contrário, a mulher é livre, né? Todo mundo é livre, mas que desde que tenha consciência que não é uma imposição. Desde que seja uma escolha. Isso, é isso que eu penso. Então, assim, você é livre, porém, você tem que ter essa consciência da sua ancestralidade, de dizer assim, não, hoje eu estou, né, com o meu cabelo assim, porque eu me acho bonita, mas não por uma questão de dizer assim, olha, você tem que entrar dentro desse
padrão. Isso aqui quer ser belo. Porque anteriormente, quando você falou aí em relação à questão da condição social, para conseguir uma oportunidade de emprego, eu digo, né, inclusive essa semana eu coloquei relacionado no Coletivo Afro no Instagram, sobre algo que a gente precisa o tempo todo estar demonstrando que a gente é bom nisso, mostrando o nosso potencial muito além, a gente esforça. O tempo todo eu tenho que mostrar que eu sou boa. E eu estou falando isso nessa condição de mulher negra. Sim. Então, assim, quantas oportunidades são negadas e a gente precisa... E são tiradas, às vezes. Eu vou além, elas são tiradas porque você é uma mulher negra, assim. Quantos episódios de sabotagem cada uma de nós aqui passou? E aí... Porque eu tenho alguns recentes, assim, na história da minha trajetória, né? De pessoas que, de fato, prejudicaram a minha ascensão de carreira. E aí, eu vou muito além, assim. Era um momento que eu usava minha guia de Iemanjá, né? Era um momento que eu vi e me coloquei já como mulher negra. E a pessoa nem conhecia a minha história, nem sabia quem eu era, etc. Foi ali uma rasteira. E para mim não é à toa. Por quê? Uma das questões do racismo é essa reprodução na sutileza. Eu não estou dizendo que eu estou sendo racista, nem vou dizer nunca, porque a gente já sabe que o politicamente correto diz que você não pode, né, cometer o racismo dessa forma declarada, que é a única forma que a gente consegue comprovar o crime de racismo no nosso país, infelizmente. Mas todas as sutilezas, todas as formas veladas, né, que a gente percebe que uma porta se fecha por isso, que a pessoa passa a perna por isso, entendeu? Que não nos deixa ascender na nossa carreira por essa questão. Quantas vezes somos questionadas enquanto a nossa capacidade? Isso. A pessoa questiona sem saber nossa formação, sem saber nossa história, sem saber o quanto a gente estudou, mas questiona a sua capacidade por quê? Não faz nem questão de conhecer a sua história. Exatamente. E assim, para mim essas sutilezas todas, elas são o elemento principal dessa grande engrenagem que é o racismo. Olha, né? Thaís, assim, exatamente isso, porque assim, quando a Viviane aqui comentou, eu me emocionei, Vivi, você sabe disso. Que eu consegui, através da dor, que o racismo, ele aborda isso, essa dor, e quantas pessoas negras se perpassam por essa dor dentro do nosso Brasil, desde o momento do ato do nascimento. Desde o momento que a mulher, a partir do momento da gestação, ventre, né? ela já sofre N violências, a partir desse momento que muitas questões que devem ser falado e deve ser comentado, né? E como a gente se identifica através das nossas dores, né? Somos 4 mulheres pretas que estamos aqui falando do racismo, estamos falando sobre todas as questões e como o nosso Brasil precisa dessas representações, Thaís, e você como professora, como essa forma de trazer essa abordagem, como as meninas professoras aqui, então isso é importante, porque o racismo é essa soberania do poder, né? De entender dessa ideologia que eu fico muito assim pensando, meu Deus, como que saiu essa ideologia de que a branquitude é mais potente, é mais a questão de educação, é mais favorável para essa questão da negritude, né? Como um setor de potência, de soberania, como as pessoas negras e indígenas têm que ficar submissa a essas questões raciais. E não, pelo contrário, são pessoas que são potentes, pessoas negras, indígenas, que precisam sim falar, comentar, se posicionar. E é importante que a gente entenda que o racismo está em todas as esferas culturais, sociais, as estruturas do racismo estão em todos os ambientes. E muitas vezes, quando eu vi aqui você falando, Thaís, sobre a questão de achar normal, que a branquitude acha normal, mas não é normal. Até as pessoas negras se acham que é normal e não é. Por quê? Porque é naturalizado e a gente não tem que apontar. A gente não tem que julgar, porque hoje, se a gente está dialogando sobre o racismo, é porque é através de grandes teóricos, é através de grandes estudos, é através da nossa dor. Porque se a gente está aqui hoje, é por causa da nossa dor. Eu tenho a minha dor diante da minha toda a infância, diante da minha construção social, diante da minha desconstrução como mulher preta, que, como Neuza Souza fala, que Viviane sempre comenta, né? Que a gente nasce, a gente se constrói como mulher preta. E essa construção é um ato político. Então, esse ato político perpassa por todas nós e que cada uma de nós representa essas questões sociais e culturais. E nós somos de uma geração que fomos, em algum momento, obrigadas a negar essa negritude. A negar. Então, muitas vezes... se reconhecer, de fato, é um ato político, Com né? certeza. Exatamente. Isso chega pra gente de diversas formas. Assim. A gente chega, quando a gente fala tudo isso, assim, porque agora a gente está falando dentro de um contexto que todo mundo consegue falar do racismo, né? Mas, assim, antigamente, enquanto eu era professora de cultura afro, e eu
teve um tempo da minha vida que eu usei meu cabelo quimicamente alisado. Então, assim, eu pranchava. Todas quando eu nós chegava, aqui, a gente possivelmente. passou por essas Não fases. conte o São passado. memórias, né? Momentos de Não, memórias. contar, isso faz Ah, parte eu da nossa sei. Com história certeza, também. a gente Tô brincando precisa aqui, para não. reforçar isso daí. Eu chegava e aí a pessoa maravilhosa cuidava do meu cabelo, ela falava assim, porque o cabelo de não sei quem é ruim. E aí eu falava, É duro, é duro. é assim, ruim, não é? por É duro. quê? Ele te fez o quê? A dona do cabelo pode ser ruim, mas o cabelo dela nunca vai ser. Quando eu dizia assim, eu me afirmava, não, porque eu sou mulher. Não, você não é negra, não, você é morena. Exatamente É isso. aquela cor bem fechada. Então, veja assim, até esse processo de identificação nos roubava. Você não pode se identificar assim. Quer dizer, não era motivo de orgulho, era motivo de vergonha. Não, você é negra, não, você é preta, não, É. você é uma morena clara. Negra, não. Então, assim, até esse momento de identificação. E por que isso, né? Vamos pensar assim, Tudo- por que não, você não é negra para ser aceita como algo do meu bem-querer, como alguém do meu Porque assim, bem-querer? ó, Thaís, eu entendo também nesse sentido que ser negro no Brasil, diante da sua pergunta, é algo ruim. Sim. A É algo ideia do muito ser negro aqui ruim. foi construído como algo ruim. Uai, gente. Então nós isso fomos responde muito essas escravizados. concepções. Vocês não conhecem aquele ditado, nossa, tem um coração negro? Por quê você tem um coração negro? É justamente para associar essa questão de um coração ruim. Vocês já ouviram, né? Eu Sim, acredito. como- Então, assim, a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente diz que a população é miscigenada. E porque houve o processo de miscigenação no Brasil, mas a gente sabe que houve uma intenção justamente para quê? Para diminuir essa pigmentação da população que crescia no momento. Então, foi justamente nesse Política processo... pública, né? E é Trazer os branquitude. europeus no início do Justamente. século passado Pra para embranquecer. serem trabalhadores Isso. assalariados, né? Foi uma estratégia do governo não só de embranquecimento, mas também de não inclusão digna da população, porque emprego tinha aqui, mas esses empregos eram negados a pessoas negras, né? Era um processo muito recente, de 30, 40 anos de fim de escravidão, né? E se trazia mão de obra para construir a cidade de Salvador, uma cidade que tinha mão de obra sobrando Roma negra, ali, né? A Roma Mas negra, como diz Bárbara. exatamente, né? A mão de obra negra não pode ser paga. Como se vai pagar? E se a gente for olhar até hoje os estados que têm salários mais baixos, né? Eles estão no norte e nordeste. Estados com maior número de pessoas, de população negra, né? E aí? Então, assim, a gente está falando de reprodução de um sistema colonial, colonialidade de poder. E o capitalismo que tem que se vale dessa questão. Existe um fraco e um mais forte. O fraco vai ser aquele que vai estar sempre me servindo. Então, se eu digo que você é feia, você tem uma autoestima baixa, então você vai ficar sempre ao meu poder. Eu que vou ditar o seu ideal de beleza, a sua vida. Então, o capitalismo se alimenta dessas questões do racismo. E é um de racismo. relação de poder, de colocar, de enquadrar você ali, de você ser incapaz. Tem uma coisa que a criança, ela é muito esperta, ela percebe logo as questões do racismo. Então, ela vai numa escola, ela vai num hospital, ela vai, se for levada fora, ela vai ver quem é que vai estar no privilégio, quem vai estar mandando. E ela percebe também quem vai estar trabalhando. Então, assim, é muito humilhante, é muito retira da nós a nossa dignidade. Que você pensar que a história nos coisificou para ter o poder de determinar a nossa vida, de racializar as pessoas. Quer dizer, só existia a raça negra e a raça branca. Por que não existia? Por que essas questões? E por que apagar? E por que silenciar nós que fomos tão importantes na construção da história desse país? Né? A gente que fala tanto, a gente que vocaliza tanto, e que nós temos um português que é nosso. Construção nunca foi do colonizador. O colonizador, quando ele colocou aqui, ele colocou para tentar separar e impedir que os iguais se juntassem para quando coloca o português, nosso português nunca é de Portugal. E vem a questão de vocalização, as nossas marcas de africanidade. Tá tão E das línguas maternas também, né? também Quantas palavras tão falamos presente e que enriquece o nosso português brasileiro, que alguns vão dizer lá vernáculo, ele nasce dessas questões das marcas de africanidade, das marcas indígenas, e somos nós que falamos tanto de aconchego, de afeto. Olha, Viviane, Né? eu quero pegar sua deixa aqui para comentar sobre essa questão que você fala
esse empoderamento que você disse sobre a questão do racismo, sobre a educação antirracista, porque é importante a gente comentar que para também a gente desconstruir essa questão do racismo, as nossas crianças têm que ser um dos grandes focos, porque a gente tem que colocar as crianças como alvo no sentido de auxiliar elas nessa construção da educação antirracista, e para isso é necessário também toda a estrutura, a concepção do racismo, ser trabalhado também com o governo, com as paredes da sociedade, com as comunidades, com todo o contexto, né? Por quê? Porque é necessário que a gente trabalhe com isso, com a educação antirracista, para que a comunidade e as nossas crianças também tenham a oportunidade de sobressair diante do racismo. Eu falo porque eu sou mãe, e desde o momento que meu filho, né, adentrou nesse universo da sociedade que é extremamente cruel e racista, a minha preocupação como mãe era como é que eu vou criar meu filho diante das grandes concepções racistas. Como eu vou orientar meu filho diante, hoje com 14 anos, que ele é um adolescente, como é que ele vai sair na rua diante das concepções racistas. Ele chega num ambiente, Thaís, que se eu fico observando, assim, por quê? Porque tem pessoas que olham para aquela criança negra, aquele corpo negro, como uma ameaça. Então, quantos meninos e meninas passam por isso, por essa dor? E nós, mães, a gente tem que ter essa concepção para a gente ajudar os nossos filhos, porque isso adoece a alma. A gente fala muito de nós enquanto mulher negra, mas os meninos negros precisam também de uma atenção especial, né? A gente tem assim, índices alarmantes, altíssimos de homicídios mesmo, quando você vai ver 77% das vítimas de homicídio no nosso país são negros, né? Meninos, em sua maioria são homens. Eu não imagino, porque não tenho filho, mas toda mãe que tem um filho, adolescente, adulto, criança, negro, retinto, deve ser muito preocupada em como ele sai, com que roupa ele vai, se ele está com identidade, se ele está num lugar seguro, se ele vai passar por algum lugar que o corpo dele pode ser um alvo fácil. Como ele vai ser abordado, né? Pela sociedade, pela polícia. Um vídeo que me marcou muito foi Tia Má, que é uma jornalista baiana, compartilhei né? muito. Falando sobre a preocupação que ela tem com o filho adolescente retinto. Ela está preocupada se ele tá com dinheiro, se ele tá bem vestido, se ele tá bem cheiroso, né? Se ele tá com identidade, e a depender do lugar que ele vai, alguém tem que levar e alguém tem que buscar. Exatamente isso, gente. Então, Né? assim, Então, é uma assim, dor muito grande. Eu né? acredito que essa insegurança também é algo que afeta a qualidade de vida. Imagine como isso pesa psicologicamente na reprodução social dos indivíduos, porque nós sabemos enquanto mulheres, e os meninos, né? Exatamente assim, como mãe de menino, eu posso dizer, é extremamente difícil, é extremamente complicado você orientar seu filho. Não, você tem que... Mamãe, por que eu tenho que levar essa carteira de identidade? Ele vai, por que eu tenho que levar? Menino de 14 anos, né? E eu vou explicar, é por causa disso e aquilo, porque você pode ser abordado, porque você não pode, de forma alguma, sair em sua carteira, como você falou, bem arrumado, bem vistoso. Por quê? Porque é a porta de entrada. E mesmo dessa forma que a gente aquele menino é bem vistoso, bem arrumado, vamos dizer assim, mas mesmo assim ele sofre racismo. E quantas vezes eu já ouvi isso de meninos, e nós como mulheres, você está num ambiente, num espaço, que você entra para comprar algo, e que, gente, quantas vezes você é abordado de uma forma tão fútil, tão agressivo, das pessoas acharem que você está roubando aquele ambiente. E às vezes não é nem a fala, só o olhar. Os olhos que condenam. Mesmo, aqui, né? eu vou relatar isso aqui que eu acho interessante. Aqui em Tapetinga mesmo, eu fui acusada de uma... Como é que é o negocinho que coloca aqui? O que caiu no chão assim, menina? Que negócio a roupa. Eu esqueci o nome. Uma etiqueta. Uma etiqueta, gente. Por causa de uma etiqueta, eu fui acusada de um sentido assim de achar, não é, porque eu vou vender sem etiqueta, uma coisa que eu tirei a etiqueta da roupa. Então é isso, gente. O nosso corpo preto, infelizmente, é uma ameaça para as pessoas que não têm uma concepção do racismo. É um corpo de violência, que sofre violência, entendeu? Né? Por causa de uma etiqueta, a pessoa não queria me vender, porque achou que quando eu entrei para trocar a roupa, eu tinha retirado a etiqueta, achando que, por algum momento, eu ia desviar o valor, ou desviar o valor, entendeu? Então, isso é uma agressividade tão grande que você perpassa do que é o racismo. Só que, assim, vocês falando aí em relação ao racismo, eu já escutei bastante. E eu digo também, eu me coloco nessa posição de quando criança, eu não queria ser negra.
Por quê? Eu não Eu acho queria que ser. todas nós passamos por essa situação que você Então, fala. assim, é esse olhar sensível que eu estou tendo aqui, porque muitas pessoas vão questionar e dizer assim, os próprios negros, eles não se apropriam da sua identidade, ou eles não têm esse empoderamento. Ou, como é que vocês estão falando se os próprios, né, no caso, não têm essa concepção, não lutam, não, né, acabam negando. Porque isso foi roubado de nós. E aí a gente vai entrar Né? justamente trazer esse discurso, né? Por quê? Porque tudo que foi voltado para nossa cor, para nossas características, foi tudo voltado a ser feio, para a religião, E violento, né? E de forma, né? Então, E Você a gente- sofre violência. A gente o negro também sofre vem de violência quanto na tempo? nossa Quase sociedade. 400 anos de escravidão, né? Então a gente tem pouco tempo, a gente tem um olhar muito colonial, é muito recente as histórias. E aí lembra, Thaís, que semana passada no programa a gente estava falando de Maria Filipa, né? Da história de Maria Filipa. Então, assim, era negado por quê? Porque ela era uma mulher o quê? Deixa eu esclarecer para quem está, né, assistindo esse episódio aqui, nosso primeiro episódio de podcast. Maria Filipa é uma heroína do 2 de julho, né? Ela é moradora da ilha de Taparica e é uma das moradoras responsáveis por colocar para fora as tropas portuguesas que insistiam em ficar no Brasil mesmo depois do processo da independência. E aí, alguns historiadores começaram a falar, mas essa mulher existiu de fato, né? Ela tem provas materiais da existência dela. Nenhum outro homem branco teve sua existência questionada na luta pela independência da Bahia, né? Tinha que ser a mulher negra. Aí começaram a falar, não, mas outros historiadores, mas se ela participou, só pode ter sido seduzindo a tropa portuguesa. Outro, né, episódio muito ruim, relegado à população negra, que é da hipersexualização dos corpos femininos negros, quando, na verdade, a hipersexualização é para esconder o fato de que as mulheres negras eram violentadas aqui no nosso país. E aí um historiador de Taparica, né, o Felipe Brito, em viagem a Portugal, foi olhar os registros da Igreja Católica e encontrou o registro da Rua da Gameleira, na sexta casa, Maria Filipa, com todos os seus impostos pagos, né, ao distrito ali de Taparica, prova material da existência dela, né? Então, assim, precisou um historiador também, que vale a pena dizer, também negro. Uma pessoa branca para garantir a existência dessa mulher, porque na própria ilha de Taparica já existiam relatos, a oralidade, porque é uma marca do nosso povo e dos indígenas, né? Contar as coisas. Mas só corrigindo, Felipe Brito, ele é um historiador negro, com todas as características de Não, mas eu estou dizendo assim, precisou lá um registro num lugar branco, da igreja branca, que das pessoas brancas todas. Né? Na oralidade não serviu, do próprio relato dos moradores da ilha, né? Então, assim, Maria Filipa foi tão história importante. oral, na memória da ilha, né? Isso. E aí chega gente de fora para tomar memória. Sempre falo, memória é espaço de disputa, né? E as nossas tradições indígenas e africanas e afro-brasileiras, elas sempre lideram muito com a oralidade, que é o que Viviane está trazendo. A oralidade ela é questionada porque não está no papel. Isso. Quantas coisas foram passadas pela oralidade, inclusive o que a gente transformou no português? Com certeza. Né? E é importante quando a gente coloca todas essas questões, porque primeiro a escrita ela nasce de uma oralidade. Você ouve, você escuta, você faz o registro, e a escrita é colocada como importante, como força de poder, porque são os eurocêntricos que vão trazer isso, né? Mas as primeiras civilizações são povos grandiosos, e aí era uma das coisas em cultura afro que a gente precisa também. Antes de continuar minha conversa aqui, lembrar de Mariana, essa questão de colonialidade é muito forte. Então, não tem como a gente ainda não se ver como bonito ainda, e como feio, e como achar que o outro é preto, que está com mimimi, porque isso foi muito bem feito, muito bem estruturado. Então é difícil a gente se livrar dessas marcas, se despir disso, né? A gente está à frente, porque assim, a gente está abrindo mão da nossa vida para levantar uma bandeira, para ativar, para falar, para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente vem preparando com tanto cuidado, né? Então assim, não é fácil, não é fácil.
e você ficar apontando e você perceber, e não pense vocês que a gente está livre de vivenciar o racismo. Daí a gente colocou a situação dela, mas cada uma aqui também tem outras. Então, assim, é muito doloroso e as pessoas abrir mão dessas coisas. Então, tem gente que prefere se apegar. E tem uma outra coisa também, quanto mais retinta a pele, mais racismo, mais experiências de racismo ela vai vivenciar. E a Clara tem que lembrar que na ausência de um retinto, ela é a vez dela, né? Então todo mundo passa por isso. Olha sobre o que você falou, é extremamente importante, desculpa. Por quê? Porque a gente entender como é a estrutura do racismo. Inclusive, gente, é você também compreender que as nossas comunidades, elas se perpassam muito sobre essas questões. E você vê a questão do racismo muito entrelaçado para as comunidades. Porque porque é onde que tem a subjetividade dentro dessas questões. Por quê? Quando eu morei em São Paulo, eu percebia muito isso, essas questões, de onde você mora, aonde é que você está, de onde você vem, se você vem de uma comunidade, você vem de uma favela, de onde você vem, aquele corpo negro, se já não era uma questão de violência, ele perpassa para além. Então, assim, aonde a questão da subjetividade, das desigualdades sociais, eu sempre gosto de falar sobre isso, a questão de onde é que estão os nossos povos, desde a Abolição de 1988, que a partir do momento que teve a questão da escravatura, de todo aquele momento de não ter dar a base para que esses povos negros, né, essas pessoas, elas possam ter uma questão social, econômica, de questão de equidade, de igualdade, de questões sociais. Então, isso fosse perpassando. E cadê os direitos dessas pessoas? Cadê as responsabilidades? Porque a gente faz a pergunta, cadê? Quem são os responsáveis por muitas vezes das minorias dessas pessoas não ter uma questão de educação, de saúde, de todas as questões que é necessário que o nosso povo sobreviva? Porque a gente está sobrevivendo diante de tantas questões racistas, né? Então, falta educação? Falta. Por quê? Porque isso foi negado durante as nossas histórias. Hoje está se construindo, reconstruindo, buscando esses espaços para que os nossos povos tenham a questão mais próximo de uma educação mais qualificada. Mas isso se passou de muitas lutas dos grandes movimentos negros que abarcou isso. A gente tem que falar, como movimento, e Mariana aqui representando o movimento negro. Então isso é importante, porque foi uma luta antirracista que abarcou ao longo da história do nosso Brasil. Então, quando eu falo de comunidade, porque aquelas pessoas que estão na comunidade são as pessoas que mais sofrem com racismo. Porque quando você fala que é de comunidade, você já sofre. Quando você fala que é uma pessoa negra, você já sofre. Você sofre por ser preto, por ser retinto, por você ter um cabelo crespo, por você ter o cabelo trançado, por você ser quem você é. Então você já sofre, né? Não passa nada. Então, assim, é interessante de falar isso para dizer que você da comunidade, você não está sozinho. Temos pessoas, temos nós aqui, tem várias mulheres, vários teóricos, várias pessoas, vários pesquisadores que estão aí para a gente, através do movimento negro, para a gente lutar, gente. A gente não pode... Uma pessoa chegou para mim, nossa, você está com essa bandeira, isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Bandeira. Então, assim, tem pessoas que não vão vir para te incentivar, vêm para te diminuir diante de uma bandeira tão importante. Só que eu estou aqui para dizer, vale sim. Vale, porque eu estou diante de 3 mulheres maravilhosas aqui, que não deixam essa bandeira morrer, no sentido de a gente trazer também, pensar em políticas públicas afirmativas para que o nosso povo tenha condições e qualidade de vida. E não só as políticas públicas que vêm do nível federal, a gente precisa pensar em políticas públicas locais, né? Assim, eu falo de um lugar de muito conforto, de família estruturada, de pai que pagou colégio particular, né, que pude estudar em universidade federal e etc. Mas eu dou aula para adolescentes que a maior parte das famílias são negras, a maior parte também são só as mães que aparecem na escola quando tem alguma coisa. E a maioria são mulheres negras, né? Então, assim, a gente está falando de uma comunidade que também precisa pensar a sua própria política pública para tentar transformar a vida dessas pessoas um pouco mais agradável, ter um pouco mais de qualidade e um pouco mais próspera também, entendeu? Então, a gente precisa pensar em qualidade de vida para a população negra. Eu queria, assim, a gente pontuou algumas questões aqui, é interessante a gente também comentar. Sobre o caso de João Alberto, 2020. Espancado por segurança do Carrefour de Porto Alegre. O que vocês têm a dizer? Posso começar comentando isso? Porque esse caso de João Alberto foi logo depois do caso nos Estados Unidos que desencadeou o Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Então, quando um negro foi imobilizado pela polícia e o policial colocou o joelho na cabeça dele.
O mundo inteiro parou para essa cena. Chorei Esse muito, homem viu? negro, ele morreu. O mundo inteiro parou para essa cena. George Floyd, né? O assassinato de George Floyd, filmado por diversos celulares, chocou o mundo inteiro. Mas esse caso de João Alberto, ele transitou na nossa mídia há pouco tempo. João Alberto morreu em decorrência dos espancamentos. E se eu não me engano, foi no dia da consciência negra. Se eu não me engano, eu posso estar enganada. Aí depois você me marca aí se foi isso mesmo, mas é o pessoal que vai acompanhar. Mas se eu não me engano, foi no dia da consciência negra e foi um dia que eu fiquei mais revoltada. Que foi um dia que a gente estava comentando sobre a questão do racismo e teve esse caso. Quando a gente fala dessa violência no supermercado, a gente precisa ver assim, aconteceu isso, morreu, acabou. Quem foi que morreu, né? Essa pessoa não tem família, ela não é gente, ela não é digna de respeito, ela não é digna de um olhar cuidadoso, ela não precisa ser acolhida, ela, os seus não precisa ser acolhido. Quer dizer, por que é que tudo isso? Então, o racismo faz isso, faz a gente coisificar, naturalizar esses tipos de violência e achar que isso é normal. Ah, mas ele estava suspeito, ele estava com a roupa suspeita, ele tinha muita tatuagem, ele isso. Quer dizer que eu não sou livre, os nossos não são livres para se tatuarem, para vestir. Eu não tenho direito de entrar no supermercado ou entrar numa loja para comprar alguma coisa, porque alguém já fez um julgamento de quem essa pessoa é, já determinou. E aí a gente vai fazer essa coisa animalesca, essa selvageria, vai matar todo mundo por conta desses julgamentos. E é isso, né, que fica assim muito na minha cabeça. Por que que nos Estados Unidos as pessoas conseguem dar a devida importância ao assassinato de um homem negro, né? E aqui isso se transformou em algo banal que passa Tantos no negros jornal mortos todos os dias. Todos os dias. Isso que me deixa chocada. As pessoas Como vão a naturalizando, banalização da violência dos corpos vão negros naturalizando, é algo corriqueiro que eu vejo no meu jornal de meio-dia enquanto eu estou almoçando. Gente, e assim, só para ressaltar, estamos falando de um racismo que foi, no caso, esse crime, ele foi justamente notório, né, visível, mas a gente precisa pontuar aqueles que são, né, que não são vistos. Então, várias pessoas sofrem. Quantas pessoas, eu digo, na condição, né, de ser negra. Anteriormente, tinha um mérito, né, para entrar no mercado de trabalho. Você tinha que ter uma boa aparência. Isso é sabe que tipo Que de definição é essa de boa Boa aparência? E que aparência Então, assim, seria boa, né? Para o Pois é. trabalho. E assim, esses Já passei por isso, de gente. forma silenciosa. E eu acho bem assim interessante, porque Munanga, como eu citei na minha fala, ele diz o seguinte, que em determinados países o racismo ele é bem assim notório. E já que ele falou que pontua justamente o Brasil, que é um racismo velado. Ele está dentro da sociedade, mas ele está tão Ele bem está estruturado. entranhado nas relações sociais de uma Isso. maneira De uma como, forma assim, como sabe? naturalizado. Naturalizado. Né? E aí eu pego também, Natalina, eu fiz uma pesquisa de Natalina, ele realizou, na verdade, em Belo Horizonte, em 2008. E ele foi justamente pesquisar os alunos negros de uma escola, jovens e adultos, e ele percebeu que a maioria da população negra, na educação de jovens e adultos, justamente a população negra. E aí a gente vem entendendo essa questão da desigualdade, essa questão também, como vocês estão pontuando aí, a questão do racismo, né, que eu não quero fugir, mas trazendo aqui esse ponto sobre a questão da desigualdade, porque a maior população... Mas nossa né, desigualdade, ela tem cor, né? Então ela é Exatamente. pertinente. E ela é fruto do sim. racismo, né? fruto do racismo. Então, assim, eu estou dizendo desse racismo, quanto esse racismo aí que foi um crime, que foi justamente visto pela população, mas quantas pessoas negras estão em casa agora? Muitas, chorando porque passou por uma situação de injúria racial e que realmente não teve essa oportunidade. Falar do movimento, desde quando você pontuou, que é super importante, tem a Lei 11.645, a 10.639, que vai falar sobre a educação de história e cultura afro na escola, que é super importante, justamente para, né, que vem aí como também uma ação afirmativa. Sim. E foi justamente sancionada, né, em 2003, depois de 2008, mas é algo assim para ser enfatizado que foi luto de movimentos. Sim. Então, quando se E fala... que é um ponto de esperança É dentro sempre das importante estruturas Fomos escolares. nós por nós. Vamos pontuar isso, e isso precisa ser dito. A existência dessa disciplina
ela é um ponto de esperança dentro do universo escolar. Porque as escolas hoje, vamos pensar, elas estão de fato preocupadas em combater o racismo em sua estrutura? Boa pergunta. Pelas escolas que eu passei, eu percebo que há esse movimento de alguns professores. Em novembro a gente intensifica. Nós, enquanto professora de cultura afro-brasileira indígena, que eu acredito que nós três tenhamos passado por essa experiência, a gente faz isso dentro da disciplina. Por isso que eu digo, a lei é excelente porque ela vai plantar um ponto de esperança dentro do universo escolar. Mas as estruturas escolares precisam repensar seu cotidiano, sua rotina. Currículo. Né? Não só em termos curriculares, eu digo até mais. Em termos de relações dentro do universo escolar. Que tipo de políticas chegam para que a gente possa, de fato, ter um espaço escolar que é antirracista? Porque se for só na nossa disciplina, está deixando só nos nossos ombros a responsabilidade. E aí só vai acontecer se o professor for comprometido como nós. Mas e se não for? A gente precisa de outras políticas públicas casadas. Isso. Excelente reflexão, Thaís. Excelente reflexão. Sabe? E aí a gente também tem uma outra coisa, tem um outro ponto também, Thaís. Eu trabalhei quase 10 anos com a disciplina Cultura Afro. E aí quando eu concluí meu curso de letras vernácula, eu mudei para português, porque era a minha formação, né? E aí os meninos falaram assim, professora, por que a senhora foi para português e agora? Eu falei, gente, eu preciso dizer para vocês que eu não preciso falar de negritude de mim e dos nossos só na minha disciplina Cultura Afro. Eu vou continuar falando em português. E a gente precisa também ver que vai ir para além. E a gente precisa também olhar. E nossas escolas em Tapetinga, não todas, não têm essa disciplina. Nem todas. Cumpre a lei. E dizer que essa disciplina, o movimento negro, na década de 70, já lutava e já dizia. E ir para além. E uma coisa que a gente precisa dar crédito, eu vou falar aqui diretamente para a Thaís, me desculpe aqui desde Mariana, mas é porque a Thaís estava lá em Salvador, morou lá bebendo. Eu bebi da fonte. Gente. Várias vezes o Olodum, o Ileaie, o Mocenza, trazia, dava as aulas de cultura na avenida. Na letra da música. Músicas. Margarete Menezes, muito obrigada. Gente, E bem agora lembrado. preciso aqui também agradecer a professora Lenilza, que com a orquestra na Flashcab, Foi que mesmo, maravilhoso. fez aquela abertura maravilhosa. A gente precisa entender que a gente sempre, como a gente sempre teve essa consciência de se orgulhar. Agora a gente quis levar também para os espaços. E a gente precisa educar. Quer dizer, o que você está fazendo para modificar essa questão do racismo? O racismo não é uma coisa minha, de Thaís, de Deide, de Mariana, do coletivo Afro, do Papo das Pretas, ou de quem se aventurar. Não, é nossa. E principalmente dos brancos. Porque foram nesse sistema de branquitude e de capitalista que o racismo foi desenhado. E as pessoas foram crucificadas, indígenas, negros, e por aí vai, a gente precisa. Não brancos em geral na nossa sociedade, né? Olha, Mas é óbvio que Você também parar de dizer uma coisa que Mariana falou do alfabetização. A Bahia é um dos últimos estados do Brasil de alfabetização. E aí, enquanto eu estive na graduação de pedagogia, quando eu fiz letras e concluindo minha pós em leitura e produção textual, eu sempre tive um pé nessa questão da alfabetização, sempre me incomodava. E aí a professora disse, você não vai falar das causas negras? Aí tinha outra professora que também falava, não, você estuda sobre isso que você vai estar falando sobre isso. E graças a Deus, eu tive esse cuidado de ir para a alfabetização e aí olhar. O problema do analfabetismo no Brasil, ele perpassa pelo racismo. A escola foi negada para o negro e para a mulher. Então, quando a gente fala do problema do analfabetismo, a gente fala como uma doença. Mas é histórico. A história fez e isso. ele está sobreposto por outras questões, Com como certeza. miséria, né? Questões econômicas, questões sociais, questões territoriais. E lembra do defeito de cor? Aqui eu quero também Por falar favor. de Ana Maria Gonçalves, que agora foi para a Academia de Letras. Depois de 128 anos, a primeira mulher negra. Aí ela vem falar do título, um defeito de cor. Quer dizer, para as pessoas daquela época de cor, para elas trabalharem na igreja, servir nos serviços religiosos ou trabalhar no serviço público, elas precisavam fazer um documento pedindo desculpa
pela cor. Então, veja, gente, um defeito de cor é um livro que precisa ir para além. E a gente precisa ver essas questões, o analfabetismo, essas questões todas passam pelo racismo. O racismo atravessa todo mundo e tira a dignidade de todo mundo, o direito de estudar e o direito de ir além. Eu posso estudar e querer ser gari, não tem problema. Eu posso estudar e querer ser juíza, não tem problema. Agora, nada tem que impedir que os nossos sonhos estão onde eles querem estar. E o racismo tira isso. Olha só, só queria contemplar que, assim, na verdade, estou emocionada com a fala de Viviane, né? Agora, assim, Estou emocionada com a fala de todo mundo. assim, puxando a deixa aqui sobre o que Mariana comentou, sobre essa que me fez muito me perpassar também a contexto histórico, como você falou. Falar do racismo é falar também da nossa história, é falar de nós, né? Então, você compreender como a importância da nossa história, que todos compreendem a importância dessa história. É você também entender, quando Mariana falou assim, eu acho que muitas vezes as pessoas naturalizam, quem são essas pessoas? Então, a gente entende também a questão da falsa democracia racial. Por quê? Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes eu mesmo já escutei, né? Na fase da adolescência e tal. Aí chegava assim que eu estava procurando emprego, falava, nossa, você é ótima. Na verdade, nem negra era, você é uma morena super top para estar aqui, para representar. Então, uma seletiva. Né? E muitas vezes, assim, muitas das mulheres, principalmente os meninos, essa questão do estereotipo, da negritude, do rosto, dos lábios, do nariz, tudo isso interfere na concepção de procura de emprego, das concepções. E muitas vezes aquelas empresas, ela colocam, não que está errado, quanto mais abertura para a questão de desigualdade, melhor, né? Porque a gente conseguiu uma questão de uma educação mais qualificada, de questão de igualdade para todos. Só que tem a questão da falsa democracia, da democracia racial, que seja essa questão de achar, de colocar aquelas pessoas porque encaixa naquele perfil para que aquela comunidade, para aquelas empresas, tenha aquela demonstrativa das pessoas naquele espaço. Só que essa concepção aí é as pessoas compreender que também, não que seja errado, mas é uma concepção que a gente também tem que compreender aonde é que está o nosso posicionamento, né? Essas concepções de aonde que está a as pessoas. Tem que ser uma exceção. Isso. É entender, assim, que muitas vezes a gente, quantos adolescentes se procuram por meio, né, da educação, por muitas vezes ele tem um currículo, que isso é interessante falar, gente, muitas vezes, assim como nós, mulheres pretas, temos currículos maravilhosos e muitas vezes não é valorizado. E quantos jovens se passam por isso? Né? Isso também é a concepção da questão da falsa ideologia, né? A questão da falsa democracia racial. Por quê? Porque muitas vezes fala, o Brasil é para todos. Cadê para todos? Quem é esse para todos? Quem são esses todos? Quem são esses corpos? Quem são esses corpos que estão no espaço de poderes? Quem são esses corpos que estão nas universidades, nos grandes cursos de medicina, por exemplo, nos grandes cursos que interferem, que são considerados de poderes? Então, hoje mesmo, a gente ouviu no relato de uma das nossas participantes que só tinha um aluno negro no curso de medicina. Então, assim, gente, é você entender, compreender que o racismo é estrutural, político e cultural, está em todos os espaços. E a questão da falsa democracia racial passa por isso. É você achar que está tudo normal, tudo naturalizado, e não está. Muitas das vezes, essas concepções de trazer o corpo negro é para aparentar que está tudo ok, mas não está. Então, é preciso e necessário que o nosso Brasil, os representantes, o governo, a nossa questão municipal também, abra esse espaço. Abra esse espaço para as mulheres pretas, abra esse espaço para os homens negros, porque muitas das vezes, isso também é uma fala minha, uma bandeira minha, por dizer assim, que as pessoas são competentes, mas muitas vezes elas não têm oportunidade. Por que muitas vezes não tem oportunidade? Por a questão do racismo também, que interfere diretamente na construção dessa pessoa. Então, a gente tem que lutar sempre, mostrar sempre o nosso potencial, não porque a gente não quer, porque a gente precisa sobreviver. A gente tem que mostrar que sempre está melhor e melhor. E sempre vem essa característica. A mulher guerreira. Essa menina é isso. Gente, a gente não é guerreira. A gente teve que ser construído dentro dessas concepções. Teve que ser forte, fazer forte. Ser forte, entendeu? Então, assim, é necessário que tanto o governo como questões municipais e também a questão legislativa, que é importante falar sobre isso, trazer políticas públicas pensadas nessas pessoas que precisam, sim, de mais oportunidade. Para isso, é necessário uma boa educação, políticas públicas afirmativas e todas as oportunidades necessárias. Eita, a gente está aqui com tanta mulher
né? É muita potência, viu? É muito emocionante. Deide, deixa eu só reforçar aqui essa questão da democracia racial, porque eu já escutei bastante, acredito que vocês também, no sentido que tem uma frase que as pessoas pontuam muito no Dia da Consciência Negra, que no caso são todos os dias, mas a gente sabe que existe aí o dia, né, 20 de novembro. A maior parte da sociedade só quer ouvir a gente no dia 20 de novembro. 20 de novembro. Não tem nem agenda, mas Chama, é bom também. Traz aí essa ideia de não existe consciência negra, existe consciência humana. Trazendo essa ideia, esse discurso que existe uma igualdade. E a gente precisa entender, quando se trata da democracia racial, é negar realmente dizer que não existe uma população que está, né, sofrendo, que tem essa desigualdade de fato. E a gente o tempo todo está, enquanto isso, como eu disse, a população negra está sofrendo, né, tanto na área da saúde, porque assim, qual é a mulher colocada no ponto de resistência, que consegue, né, que sente dor, aquela A violência que consegue. obstétrica. Então, assim, Esse a que é um sente ponto dor, delicadíssimo qual é? na história da nossa sociedade, né? Brasil. Porque as mulheres negras deram conta de tudo, inclusive de ser mães de muitos filhos. As famílias Que nós negras, aguentamos tudo, gente. não mãe só dos que saem do seu ventre, mas também mãe dos sobrinhos, dos netos, de outras mulheres que precisaram migrar para poder trabalhar, né? Então, assim, esse é um ponto delicadíssimo na história da nossa sociedade. O primeiro hospital público de Salvador, a ala da maternidade das mulheres negras, hoje é um museu, você pode olhar, você pode ir lá e visitar. Era no porão. Você chega lá embaixo, chega a dar uma coisa assim, um clima pesa, você fala, nossa, as mulheres negras tinham que parar aqui embaixo, nessa insalubridade, sem ventilação, sem uma janela, né? Que crueldade, Doloroso, né, que foi feito. Desumano demais, né? Aguentam dor, né? Aguentam, suportam dor. A gente precisa suportar dor. A medicina já avançou tanto agora. Com certeza. Né? E aí a gente tem também, quando você fala disso, Thaís, e a gente lembra também que o parto, a cesariana, ela que muitas mulheres se beneficiam, os primeiros os estudos, os primeiros ensaios foram feitos em corpos negros, né? Sem anestesia, e a gente não ganhou nenhum crédito, a gente não teve nenhum desconto, nenhuma oportunidade, mas foram os nossos corpos e os corpos dos nossos. Eu tô falando aqui, não vai ter nunca esse reconhecimento, Viviane, infelizmente, porque o nosso corpo negro muito se passou que nem algo ruim, pelo contrário, somos violentados diariamente sobre essas concepções. Eu falo como mãe, com quantas mães, quantos relatos eu já ouvi, até dentro da própria maternidade, do descaso em relação às nós mulheres, né? De achar que, não, bota força, põe força, e aquilo ali, e sabe, e aí você... As palavras. Exatamente. Só que assim, a gente vê, entende, compreende que para uma mulher branca é diferente, pelo fato de sentir, de achar que não, ela é delicada, é isso, é aquilo, e a mulher negra, ela aguenta mais dor, ela é uma mulher guerreira. Isso atravessa muito o contexto histórico. E isso dói demais. Quantas mulheres foram violentadas? Como isso dói? Então, assim, enquanto a gente pontua a questão da saúde, né, tem a questão da educação que a gente também pontuou, né, relacionados aí. A questão também passa por quantas jovens, crianças, eu vou falar adolescentes também, que tiveram que abandonar a questão, né, escolar, essa escolarização, para justamente trabalhar essa desigualdade na área, né? Porque, como Viviane pontuou, a educação, a escolarização formal, ela não foi pensada para a população negra. Então, quando o negro ele chega dentro de uma escola, e aí agora? Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, esse processo já começa, né, a negação da sua identidade, no sentido de mostrar, tentar catequizar, ou seja, doutrinar essa população na condição de ser negra. Tem a questão da saúde, da educação, na questão econômica, né, a questão que a gente está pontuando. A questão econômica, ela pesa bastante, né? Porque se a gente for, assim, das famílias chefiadas por mulheres no nosso país, 66% são mulheres negras. E elas estão chefiando essas famílias, em sua maioria, com menos de 2 salários mínimos por mês. Né? Então, quando a gente vai falar assim, gente, essa questão econômica, ela vai pesar
mais e vai pesar mais ainda sobre mulheres negras. São os empresários que choram, que falam que eles estão perdendo, não estão lucrando, mas é a mulher negra na base. Silvia Almeida vai Sim. dizer que elas que sofrem nessa Pois linha. é, né? Então, a questão econômica, ela pesa, ela ainda se reproduz, né? Os serviços mal pagos, o subemprego, né? Quem são os corpos que estão ocupando esses espaços? E ela que movimenta a economia da nossa sociedade brasileira. Oh. São essas mulheres negras que estão ali, mães solos, né? Que estão ali representando uma grande quantidade. Se pensar assim, 60% da população negra. Aí eu vi vários 60% das famílias né? geridas por mulheres são por mulheres negras. E aí eu vi um vídeo assim de Jamila Ribeiro que ela comenta sobre essa questão da potência das mulheres negras, né? E aí você entende e compreende como essas mulheres são importantes na sociedade, não que as outras mulheres brancas não sejam, pelo contrário, a gente tem que ter uma linguagem. Eu já vi muito assim, mas eu tenho culpa de ser branca? Não é isso, é você compreender a questão do lugar seu de privilégio. Eu acho né? que isso é muito O lugar potente, de de privilégio. Entender. Não é difícil, não. Tem Não. amigas que entendem não negras, brancas mesmo, que entendem o lugar de privilégio. Que não é um problema conversar sobre, que a conversa sobre as questões raciais não é um constrangimento. Não precisa ser, não tem que ser. Exatamente. Né? Quando os pincos são colocados nos is. É você compreender esse lugar de privilégio e também você, de certa forma, auxiliar nessa potência que é desconstruir o racismo. Porque sozinha, nós, pessoas, mulheres pretas, a gente não consegue. A gente consegue se interpretar, mas é necessária essa união que para todos os povos, tanto as pessoas negras como as pessoas brancas, é necessário pensar também sobre da potência dessa união. Só que, assim, é uma questão, assim, tão difícil de você parar para pensar assim como o nosso Brasil é desigual e como isso interfere diretamente em todas as esferas que perpassam a nossa sociedade. E nem tem que ser assim, tipo, quem criou o racismo? A população negra criou o racismo? Lógico que não. Então não tem que ser uma responsabilidade que recai somente sobre a população negra. A sociedade precisa repensar sua estrutura para que o racismo deixe de existir. Né? Porque essa engrenagem que é o racismo, que legou privilégios a herdeiros e etc., foi uma engrenagem que não foi criada pela população negra, pelo contrário. Então, por que só a gente agora tem que repensar em formas de combater o racismo? Um racista, né? As pessoas que são racistas, né? E ainda coloca a gente nessa posição. Esse exercício de ver o privilégio que você tem, um exercício que principalmente essa branquitude toda tem que fazer. Me lembrou, né? Um trecho do livro fazer. Como Ser um Educador Antirracista, de Bárbara Carini, né? Perfeito. Que chegou essa semana, eu estava relendo, e ela fala assim, como cansa esse lugar e esse papel que algumas pessoas têm de combater o racismo. Às vezes nós estamos bem preparadas, armadas, descansadas e ótimas para aquilo ali. Mas às vezes a gente só quer nosso tempo de descanso também. Então, por que como é difícil descansar? Por que toda a sociedade não faz um pacto agora, né? Também, que não precisa ser declarado, mas faça um pacto consigo mesmo, em seus espaços de relação social, de trabalho, né? De lazer, de não compactuar com a estrutura racista que te cerca. De não silenciar no momento que você percebe essa estrutura racista se movimentando, né? Porque precisa, o pacto da branquitude está aí, você também colocou muito bem no livro, é um pacto que ele não é declarado, mas que todo mundo sabe que existe, que mantém privilegiados em seu lugar de privilégio, né? Então, assim, eu vou adorar se eu assumir essa vaga de emprego, mesmo sabendo que minha colega negra aqui do lado tem um currículo melhor do que o meu. Pensando. Mas se essa vaga está sendo para mim, eu vou o quê? Eu vou abrir mão dela para que a outra pessoa que tem currículo melhor que eu, Thaís, que é negra, possa assumir, sim. Exatamente isso, Thaís. Entendeu? Você leu meus pensamentos, porque eu estava pensando exatamente isso. Eu vou assumir locais, né? Aqui eu já vi, assim, minha primeira experiência de discutir racismo aqui foi uma coisa assim, me tirou do eixo. Uma aluna chegou na sala de aula, Vitória, vou mandar um beijo para ela, viu, Vitória Regina? Hoje ela está dando aula na universidade lá em Porto Seguro. Abraço. Ela falou assim, Thaís, você enquanto professora negra, eu falei, opa, chegou uma responsabilidade a mais aí e eu não posso fugir dela, né? Então, assim, a gente não pode fugir desse lugar aí que nos cabe, porque nos cabe. Eu não fui parar na educação de paraquedas. A gente estudou para isso, a gente precisa movimentar isso. Porém, tenho muita clareza
de que não pode ser, não pode ser sozinha, que essa responsabilidade ela não é só minha. Né? E muitas vezes esse lugar da educação também é um espaço de violência com a professora negra. E os colegas eles podem ver isso também e parar essas estruturas, essa engrenagem de poder no espaço. Porque não significa que a gente tem consciência que nós não seremos mais vítimas disso. Pelo contrário, a gente vai conseguir ver com mais rapidez. É o que Viviane falou, as crianças hoje conseguem ver. A gente vivia, mas a gente não conseguia nominar Isso. na nossa infância, na nossa adolescência, né? A gente não conseguia nominar alguma coisa, mas você sentia um tratamento diferenciado, você sentia um olhar diferenciado, esses olhos que condenam, você sentia isso aqui. Então, velho, seja essa pessoa também, faça agora um pacto contra o pacto da branquitude nos seus espaços, né? Você está vendo uma pessoa negra, não olhe com olhos que julgam, que condenam desde do fio de cabelo à unha do pé, não, né? Haja com muita naturalidade, porque são pessoas que têm tantos direitos quanto as outras, entendeu? Olha, quando você comentou a questão dessa concepção da concepção sobre o racismo, sobre a questão também das questões da desigualdade e sobre a questão da branquitude também, me veio a pensar também sobre essa questão do privilégio. Estou falando toda a questão, né? Mas tudo bem. A questão do privilégio, agora que me lembrei, é assim, gente, eu estive em uma palestra que tinha 2 alunas, uma negra e uma menina branca. E aí, durante uma apresentação, ela comentando assim que ela estava assim representando a questão da abordagem de você chegar a um emprego, e ela mostrando o currículo, tinha o currículo da menina negra e o currículo da menina branca. O currículo da menina negra tinha mais conteúdo, a menina estudou bastante e tudo mais. Só que dentro desse espaço, a menina branca conseguiu um emprego, né, do que a menina negra. Isso também, ela comentando, né, diante da apresentação, ela falando sobre a questão do estereotipo, que a imagem também diz muito, principalmente quando você vai analisar o currículo. Quem são as pessoas que vão falar sobre isso? Quem são essas representações? E quando você me falou isso, me doeu muito, porque quando eu vi essa apresentação, a menina branca, né, ela se emocionou. Que ela, poxa, eu tirei um lugar de uma menina negra que poderia também estar aqui. Então, é você também compreender a dor do outro. E isso está muito difícil de acontecer. A gente compreender a dor do outro. E isso empatia, é o que você fala, né? Thaís. Eu fico meio emocionada. Por quê? Porque você também compreendeu a sua história. Quantas vezes a sua história foi negada? Quantas vezes a sua história não foi representada? Quantas vezes você fala? Quantas vezes você quer lutar, você quer gritar, mas muitas vezes você não é ouvida? Por quê? Porque muitas vezes é apontada, é acionada, é desvalorizada. Então, é importante essa fala de Thaís, porque traz essas concepções. E quantas alunas, Thaís, se espelham em você como uma mulher preta, como uma professora? Quantas Viviane se inspiram em você, Viviane, como uma mulher militante, essa potência, essa mulher sábia, gente, que traz essa potência dessa mulher. Quantas meninas marianas se inspiraram em você através de toda a sua concepção, através do movimento que você traz e aborda. Então é isso, é a gente trazer a nossa voz, a nossa potência, para que a nossa juventude e as nossas crianças não sofram tanto. Porque a gente pensar como as nossas crianças sofrem com isso, é extremamente importante e doloroso. Deixa eu só voltar minha fala um pouquinho, que eu comecei a falar, e não falei da primeira experiência que me chamaram aqui para falar sobre, né, questão de consciência racial. Foi na pracinha, antigamente chamada Pracinha de Tainha, que hoje é chamada de Pracinha de Telê. Aí me chamaram uma outra professora também. E essa outra professora era uma mulher branca, sulista, né? E ela foi falar da questão das questões que atravessam as mulheres negras. E aí estava uma roda de conversa bem bonita, bem bacana. E ela falando, né, sobre como era difícil ser mulher negra no Brasil e etc. E ela lá conversando com todo mundo, conversando com a gente lá longe. A babá dela, assim, estava se acabando com o bebê dela. Se acabando. Gente, mas cadê a consciência racial da pessoa? Eu acho que eu já ouvi esse caso, viu, Viviane? Nós já ouvimos. Tá ali, velho, isso vai ser super polêmico. Você vai sair, você cancelado nas redes sociais. Tinha que lembrar, Thaís. Eu tinha que lembrar. Porque isso, pra mim, foi muito tocante. E fala de uma coisa que Djamila Ribeiro traz, que é a questão do lugar de fala. Sim.
Sim. Né? Sim, eu trouxe até aqui ó, o conceito certinho, para não errar. Lugar de fala não é um lugar de fala pessoal. É a enunciação a partir de um lugar social, historicamente construído. Né? Então, assim, quando você tem uma mulher negra que vem falar que pode falar da sua experiência, e você dá uma carteirada e fala assim, mas eu estudei isso aqui, aí eu vou falar da mulher negra sem nenhum tipo de consciência racial. Você está ferindo isso aqui, que Djamila Ribeiro está falando, que é o lugar de fala. Gente... Inclusive, já fui questionada por isso, viu? Por lugar de fala. Sim, lugar de fala é algo importante, é quando a gente está tomando para nós poder falar sobre as coisas que nos atravessam, sobre a nossa vida e com propriedade. Né? Porque, assim, obviamente, a gente pode ter um currículo maravilhoso, Deide, mas eu não sei da experiência de uma mulher negra retinta. Eu não sei a experiência de uma mulher negra retinta. Eu estou falando com muita clareza. Eu não passo, né, as questões raciais que uma mulher negra retinta passa numa sociedade como o Brasil. Eu sei que a experiência de racismo de todas nós aqui é diversa. Eu não senti a dor que Mariana sentiu, eu não senti a dor que Viviane sentiu, eu não senti a dor que Deide sentiu. Eu posso ser solidária a tudo isso, que é a ideia de dororidade, né? Aí que bom que esse conceito ele foi criado. Eu posso ser eu posso ser solidária a todas as nossas dores, porque a gente fala sobre elas. As mulheres negras, em algum momento, vão falar e relatar isso, vão tomar consciência. Mas a experiência ela é única. O que vem do empírico, da minha experiência, eu posso, sim, levantar essa carteira e falar assim, meu lugar de fala vem da minha experiência. Entendeu? Enquanto você está falando aí, tá, sobre essa questão de posição de fala, né, que você está dizendo aí, volta só antes do que você falou sobre, você estava comentando sobre, volta um pouquinho antes na sua fala, antes de você falar nesse aspecto, né, no sentido de fala, você comentou, agora fugiu realmente. Do lugar de fala, do conceito de Djamila Ribeiro? De fala. É um lugar historicamente construído, né? Então, assim, a gente está falando do lugar de fala. E se eu estou falando da minha experiência enquanto mulher negra, enquanto pessoa negra, enquanto menino negro, né? Não tem autoridade maior do que isso. Porque esse lugar, ele não é construído por currículo, por acesso à universidade, ele é construído por uma vivência, por experiência. Entendeu? Então, aquilo ali, toda vez que eu escuto, que eu vou lugar de fala, aquele episódio vem na minha cabeça. Ela estava ali tomando as atenções, e eu tenho certeza que eu não fui a única mulher que notou, que percebeu, que ela estava falando, né? Porque ela pesquisou mulher negra, mas, nossa, ela não consegue enxergar além do próprio nariz, que tem uma mulher negra ali, né? Se descabelando, facilitando. É não se colocar no papel dela. E a questão é não se colocar no lugar. E aqui eu também quero tomar bastante cuidado para não ser chamada de machista, né? E cadê o pai dessa criança? Cadê o pai daquela criança? Que também era um homem branco e que a babá negra estava ali, né? Que ele podia ter ido socorrer. O nome aqui, cuidado. Mas ele não foi. E que consciência é essa desse casal, né? Que ascendeu economicamente estudando população negra que não consegue enxergar além do próprio nariz. Não consegui enxergar a babá negra ali. Gente, que isso? Vamos cancelar essa parte. Thaís, que é isso? Essa questão, quando você diz assim, eu não sei, né, em relação à questão da condição de mulher negra no sentido de pigmentação. E aí, Munanga, justamente eu gosto muito, ele veio citar sobre isso. Quanto maior for a pigmentação de pele, mais ele sofrerá. Ele sofrerá. Então, quanto mais retinta a pessoa é no nosso país, mais racismo ela sofre. Ela sofre. Né? Então é algo assim, sabe, realmente. Isso é outra elemento dessa engrenagem de poder do racismo. Nos separou. Nos dividiu, né? Se você é muito retinta aí você, pela visão da ótica de uma sociedade racista, esse aí, então, é o que tem que sofrer mais, né? Se você já tem um tom de pele mais claro, obviamente, pela engrenagem racista que temos, essa pessoa sofre menos. Né? É o debate do colorismo. Isso. Né? E de fato é. Acontece. De fato é. Claro que sim. Né? Mas que também faz. É muito cruel, porque faz que algumas pessoas negras não retintas nem se reconhecem enquanto negras. Né? Algumas pessoas negras retintas sofrem tanto que
estão num lugar de silenciamento, de apagamento, de violência e que não encontra alento nos seus pares. Então, assim, é muito cruel esse elemento dessa engrenagem, desse sistema racista. Fala, Mário, quero te ouvir. Não, realmente essa questão, né, que passa pela essa pigmentação de pele, é algo que a gente percebe bastante. Falo isso por uma condição, dentro da minha família existe várias pessoas, né, e assim, são negras, mas tem essa questão da pigmentação de pele. Tonalidades diferentes, Tonalidades né? diferentes, né? E aí eu trago a história da minha irmã e vejo também, né, por uma questão da questão dos estereótipos, né, no caso aí, questão das características físicas, e vai nomear, inclusive você pontuando aí, Thaís, quanto essa questão da palavra morena, que eu já escutei tanto, nossa, morena, não, você não é preta, não, você é morena, por quê? Né, Um termo utilizado para negar pra a identidade, para tentar amenizar isso, essa para condição, destacar dizer ali, não. para criar elementos de distinção cruéis. São elementos de distinção cruéis entre nós. E que praticamente acontece, objetivamente acontece. A gente não precisa ir para dados para saber que isso acontece, não. Quanto mais retinto, mais, né, se sofre racismo. E a gente está chegando ao final. Olha, eu quero pegar a oportunidade Sim. aqui, quero mandar, aproveitar também essa oportunidade, mandar um forte abraço também para uma professora negra retinta que chama Miriam, que ela teve todas essas questões sociais e que hoje trabalha em Vitória da Conquista, e ela relata sobre isso, sobre a questão de ser uma mulher negra retinta e as dificuldades dessas mulheres nesse espaço. E quantas mulheres negras retintas passam por essas situações que interferem diretamente no seu crescimento profissional, cultural e social, e como isso interfere também sobre a questão, é interessante a gente falar sobre essa solidão dessas mulheres, né? Tem várias autoras. Aí, amiga, vai ser um tema para outro podcast. Mas eu não vou entrar nesse negra. assunto. Não vou entrar nesse assunto porque é um assunto bastante amplo. Mas, assim, falar sobre essa questão dessas mulheres retintas, dessa solidão dessas mulheres. Precisamos falar, porém não temos tempo nesse podcast. Sim, deixa eu terminar de falar. Então, é necessário que a gente entenda essa compreensão. Como a Mariana está falando sobre essa questão, eu conheço a sua família, Mariana. Conheço, entendo. Por isso que eu falei assim, quero te ouvir. Por quê? Porque através dessa dor e através da concepção de todas essas questões que surgiu a dor e o movimento. E como isso foi importante. E quantas mulheres retintas passam por essas situações. Entendeu, Thaís? Quantas mulheres, quantas importâncias, como isso é necessário. Crianças, né? Quantas crianças. Foi crianças. Eu fico até emocionada. Não, é necessário não vou chorar, falar mas, assim, isso. Vou tentar não chorar. Mas eu digo assim, gente, não é fácil quando você tenta resistir o tempo todo. Você tem que lutar o tempo todo. Então, assim. E tem que estar armado o tempo todo, o né? tempo todo. Usando a armadura. Isso. Então, assim, eu tenho uma família que não tem muito esse conhecimento da sua ancestralidade, né? Mas, assim, o que eu busquei, o que eu sei, eu busco repassar. E o que eu tentei repassar para minha irmã, para minha mãe, para o meu sobrinho agora, né? Para minha família de forma como um todo, eu vejo o seguinte: é difícil, porque eu percebo também a população, falo da população negra, estão desmotivados, as pessoas estão desmotivadas, elas, né, no sentido de negros, eles, porque assim, o tempo todo, eu acho que estão criando essa casca no sentido assim, poxa, a gente precisa o tempo todo estar lutando e mesmo assim a gente não está vendo assim, de forma precisa, consistente, essas ações de valorização. O tempo todo a gente precisa estar debatendo. Parece que o resultado demora de chegar ou não chega, né? Sabe? É bem lento. Então, sabe que você chega aí e fala, eu chego em alguns lugares e ainda escuto algumas falas, sabe? E aí eu olho assim e falo, meu Deus, peraí, eu tenho que ter paciência e realmente porque muitos não têm esse conhecimento que a gente tem. E, então, assim, é um movimento que surgiu para resistir. E quando você falou, Deide, falou assim, isso nunca vai acontecer, no sentido que você pontuou assim, nossa, não vai ser reconhecido quando Viviane falou. Mas eu digo assim, enquanto eu existir, eu vou resistir. E isso é importante, né? Enquanto eu existir. E que a gente não precise se colocar em posição de luta
Sempre. nossa vida inteira. Que de fato a gente possa encontrar ou possa ajudar até a construir mesmo essa sociedade que seja mais confortável para nós mulheres negras, né? E para outras mulheres não negras também, porque as mulheres em geral, Aham. elas estão no lugar de subalternidade e obviamente as mulheres negras muito mais, Porque né? ainda passa pela questão de gênero, né? A gente falou realmente de toda a população, mas ainda tem essa parte do gênero que ainda recai muito sobre a questão da mulher negra, né? Então, a gente ainda está em uma posição ainda difícil, muito difícil, né, colocada, mas é isso, a dor, a nossa dor, né, que a gente sabe aí, é o que nos une no sentido nessa luta, buscando representar, buscando lutar, mostrar, inclusive para os meus alunos, para a minha família, né, enquanto filha, enquanto mulher, enquanto professora, buscando repassar nessa ideia e resistir a esse mal que infelizmente assola a nossa sociedade. A gente poderia passar A noite toda. a noite inteira, dias conversando sobre o racismo, mas a gente precisa, né, dar fim a esse primeiro episódio de podcast, que foi a nossa primeira experiência aqui, com esse formato de uma conversa, de formar um grupo para conversar. Vale lembrar que esse podcast ele é financiado pela Lei Aldir Blanc, né, pelo município de Tapetinga. Então, por uma lei de fomento à cultura, a gente agradece aqui a Rádio Vida Nova FM, que é nossa casa. A gente agradece a Biblioteca Municipal de Tapetinga, que abriu as portas para que a gente gravasse esse primeiro episódio de podcast. A gente agradece ao Coletivo Afro, né, nosso primeiro interlocutor aqui, o É Nós Produção, que está na produção aí desse podcast. Tenho certeza que vai sair um vídeo incrível. Nos acompanhe nas redes sociais, Papo das Pretas, _Tapetinga. Nos acompanhe também no nosso programa de rádio aos sábados, Rádio Vida Nova FM 104.9. E até mais. Tchau.